Lucas 4, que diz assim, a partir do versículo de número 38. Esta passagem é importante e nós vamos ler sobre um milagre que é um dos mais curtos relatados na Escritura, um milagre que Jesus fez na casa de Simão Pedro. Eu quero falar sobre isso, sobre você levar Jesus para a tua casa. Versículo de número 38, diz assim a palavra do Senhor. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. Repita comigo: para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Quem entendeu, diga amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, venham aqui comigo no versículo de número 38. Vamos voltar para o texto. Se a irmã puder retornar comigo. Versículo 38 fala assim: que deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. Eu quero destacar aqui esses dois ambientes, eu quero que você destaque na tua Bíblia. Esses dois ambientes, a sinagoga, ou sinagoga, no português correto, e a casa. Primeira coisa que nós percebemos nesse texto, são dois ambientes diferentes, a sinagoga e a casa. E você percebe que Jesus ele faz um movimento, ele faz um trajeto da sinagoga até a casa de um homem chamado Simão, conhecido também como Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo. A sinagoga, que é essa primeira palavrinha meio feia que vocês conseguem ler ali, ela é o que hoje nós chamamos de igreja prédio. Quando você saiu da tua casa, hoje, 7, 7h30, 6h30, para vir a esse lugar, naquela época, se você vivesse naquele ano, no século I, você sairia para ir à sinagoga. Ela é a igreja de hoje, o que hoje nós chamamos de igreja, que nada mais é do que um prédio. Isso daqui, não tem nada de errado, a gente chama de igreja, mas na verdade isso daqui não é igreja. Isso daqui é um prédio, onde antigamente era um mercado, antes disso não sei o que foi, poderia ter sido uma marcenaria, ou poderia ter qualquer coisa aqui. Na outra igreja que nós tínhamos ali em cima era uma academia, agora é um supermercado ali também. A gente tem um negócio, quando a gente vai, ou é mercado antes ou vira mercado depois, né? Significa que tem alimento, só que o nosso alimento é espiritual, amém? Agora é o mercado onde nós estávamos ali. É um prédio, isso daqui não é igreja, na verdade. Se nós formos levar o pé da letra teológica, isso daqui não é igreja, isso daqui é um prédio com cadeira e som. A igreja está sentada aí do teu lado. Igrejas são pessoas, igreja é a assembleia do Deus vivo, é a noiva do Cordeiro. Mas nós chamamos isso daqui de igreja, isso é comum e não tem problema, isso, né? A gente não vai ficar cuidando das nossas palavras. Hoje seria essa sinagoga aí, seria esse local onde os judeus se reuniam para o quê? Para aprender da palavra de Deus, porque é para isso que a igreja serve. A igreja serve a um local, um CEP, Marechal Deodoro, número 329, que a gente se reúne toda sexta, toda quarta, todo domingo. Nós saímos das nossas casas, você sai da tua casa, você vem a esse local, a esse endereço, para aprender da palavra de Deus. É para isso que serve a igreja. Você vem para receber uma oração, você vem para fortalecer o teu coração, que muitas vezes durante a semana pode ficar desanimado, enfraquecido. Você vem para adorar a Deus, você vem para fazer um pedido a Deus, mas principalmente você vem para aprender da palavra de Deus. Esse é o objetivo de uma igreja, meu querido. Igreja não é para qualquer outra coisa senão você vir, sentar, abrir a tua Bíblia, que nem essa imagem linda que eu tenho aqui, as irmãs aqui com a Bíblia aberta ali, com o casal ali, coisa linda isso.
Você abrir a tua Bíblia e você aprender o que Deus tem a dizer a você. Deus tem uma palavra ao teu coração e você vem aqui para ouvir esta palavra. Amém? A sinagoga naquela época era isso. Os judeus chegavam, eles sentavam e o rabi, ou o ravi, o mestre, ravi significa mestre em hebraico, o rabi ou o ravi, ele ensinava a palavra, ele era um mestre, ele ensinava, era o pastor daquela época, que ele ensina a palavra de Deus para você, onde você adquire sabedoria para o teu relacionamento, sabedoria para o teu emprego, sabedoria para prosperar nas tuas finanças. Sabia que tem conselho para prosperar financeiramente na Bíblia? Tem. Lá em Provérbios diz, por exemplo, não empreste o teu dinheiro para aqueles que têm a fama de serem maus pagadores. Estou parafraseando, né? Conselho de Salomão, olha que conselho maravilhoso. Você não empresta o teu dinheiro. Lá no serviço eu tenho um camarada que ele é conhecido por pedir dinheiro emprestado. Só que ele é tão conhecido por quê? Porque ele pede, não te devolve e chega em ti para pedir de novo. Então, tem gente que é assim, né? Então, tem gente que é conhecida assim. E a Bíblia ensina em Provérbios, dentre muitos conselhos, não empreste o teu dinheiro para quem não tem fama de não devolver. Então, a Bíblia, dentre esses, ela tem muitos conselhos para você gerir as tuas finanças. Ela tem conselho para você gerir as tuas relações. Ela tem conselho para o teu relacionamento conjugal. Ela tem conselhos para a tua relação entre pai e filho, para a tua relação com os teus pais. Ela tem conselho de como você vencer o pecado, como você lidar com esse mundo aí fora. A Bíblia ela te dá sabedoria para isso. E nós viemos na igreja para aprender isso. Esse é o primeiro ambiente, seria a sinagoga, esse primeiro ambiente. Aqui Jesus está presente, porque Ele disse que estaria. Ele prometeu que estaria. É a igreja, é a sinagoga. Eu não vou falar aqui sobre a origem das sinagogas, porque não é o caso, os irmãos não têm essa maturidade ainda. Mas as sinagogas elas surgiram com esse objetivo: preservar o ensinamento da palavra de Deus. Surgiram no exílio babilônico, antes do século I, para isso. Agora você percebe que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele faz um caminho. Ele sai da sinagoga, isto é, da igreja, e Ele vai para um segundo ambiente, que é a casa de Pedro. Um segundo ambiente, agora não é mais igreja, agora é a casa de Pedro. Que ambiente é esse? É o lugar onde Pedro vivia, onde Pedro reclinava a sua cabeça, a casa dele. Não sabemos se era um lar, mas sabemos que era uma casa, que muitas casas não são lares. Você sabia disso? Às vezes a tua casa não é um lar, não significa uma coisa com a outra, mas a tua casa é onde você reclina a tua cabeça, onde você passa as tuas guerras, onde você chora, onde você ri, onde você chega do teu trabalho cansado, cansada, né? É a tua casa, onde eu chego do meu trabalho cansado, minha esposa me espera, né? Com o café pronto na mesa, com o meu chinelo pronto ali, vem, ela coloca nos meus pés, diga amém, prepara ali, traz a janta, me serve na boca, né? A janta. Prepara ali, eu digo assim, agora liga a TV para mim, ela vai lá, liga, coloca na minha série favorita. Não é assim, né? É o contrário, né? É o contrário, porque sempre quando ela chega, eu já estou em casa, irmão. Então, né? Sempre eu que espero com tudo pronto. Amém? Engraçado que o marido, você já percebeu que você limpa toda a tua casa, né? Você prepara tudo, prepara o almoço, você que é casado, prepara tudo esperando a tua mulher, assim, ela vai chegar e vai me elogiar, né? O almoço está pronto, a mesa está limpa, você prepara naquela expectativa, quando ela chega, aí você diz assim, ó, aí vai me elogiar, meu Deus, aí ela chega, ela fala, olha direto na lixeira ali, você não jogou o lixo para fora? Puxa vida, aí você dá um balde de água fria, mas faz parte da vida de casado. Então a vida de casamento é assim, ela chega direto no defeito, né? Que nem mãe. Já percebeu como é que é atribulado você receber sogra? Eu estou falando de sogra por quê? Porque Pedro, a sogra dele foi curada. E Pedro estava, irmãos, Pedro estava numa situação terrível. O camarada morava, aliás, a sogra dele vivia com ele. Eu, graças a Deus, tenho uma sogra que é abençoada, diga amém? Não tem problema. Esse problema que falam aí com sogra, eu não tenho, graças a Deus. Minha sogra é muito abençoada. Agora, tem pessoas que têm essa guerra, né? Principalmente mulher com sogra, enfim. E Pedro, a sogra dele vivia com ele, antes dele levar Jesus para a casa dele. Então a casa de Pedro é uma casa que ainda hoje existe. Se nós visitarmos Israel, está lá, é a única casa bíblica que nós temos lá.
A casa de Pedro, essa casa que aconteceu esse milagre, ainda existe essas ruínas. Se você procurar no YouTube, na internet, você vai achar. Tem lá o local, o sítio arqueológico, onde tem a casa de Pedro. Essa casa que a gente está lendo existe. Ela está lá, só as ruínas, só as pedras. Você chega um monte de pedra, as colunas assim. Ainda existe essa casa, onde aconteceu isso. Esse é o segundo ambiente que nós temos aqui. Então nós temos igreja e casa, que nem você. Nós temos a igreja no bairro Itararé, Marechal Deodoro, 329. E nós temos a tua casa. A minha casa lá no bairro Passo da Areia, a tua casa lá em Camobi, a tua casa aqui no bairro Itararé, a tua casa ali na Vila Schirmer, lá no Campestre, a tua casa em algum local. Você tem um CEP da tua casa, você tem então 2 endereços, 2 ambientes também. Aqui onde a gente chama de casa de Deus, e a tua casa, onde você retorna depois do culto, depois que o culto termina, onde pode estar em um ambiente de guerra, ou pode estar em um ambiente de paz. A tua casa, onde você reside, onde você vive. Aqui, nós vemos Jesus, ele passando desses 2 ambientes, da igreja para a casa. E uma coisa que nós precisamos entender é que ele vai para a casa de Pedro, porque Pedro estava com Jesus na igreja. E Pedro, estando, o versículo de número 38 ainda, ó, deixando a sinagoga ou a igreja, Jesus vai para a casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava doente, com uma febre muito alta. Você percebe que Pedro está com Jesus poderoso na igreja, mas ele está com uma sogra doente em casa. Olha só essa dinâmica. Pedro está com Deus encarnado, todo-poderoso na igreja, ouvindo a palavra. Nós percebemos que Jesus, uns versículos antes, ele está curando o endemoniado na igreja, uns versículos antes ali, ele cura o endemoniado na igreja, ele está pregando o evangelho, e Pedro está ali sentado, ouvindo Jesus fazendo milagres e maravilhas na igreja, mas na casa dele tem uma mulher sofrendo. Ele está com Jesus poderoso na igreja, mas na casa dele, na casa dela, tem um casamento à beira da falência. Eles estão com Jesus poderoso na igreja, mas na casa deles tem uma pessoa que está doente, tem uma pessoa que está enferma. Uma primeira lição que eu quero retirar dessa passagem para nós, é que muitas vezes, não pense que é algo sobre-humano, não pense que é algo fora do comum. Você está com um Jesus poderoso na igreja, mas está precisando de um milagre na tua casa, porque Pedro está passando por isso. Aqui nós temos um relato de um homem de Deus, buscando a Jesus na igreja, mas a sua sogra padecendo em casa. Crentes podem passar por problemas difíceis. Crentes, cristãos, mesmo estando com Jesus poderoso na igreja, podem estar com um caso de doença na sua família, com um caso de guerra na sua casa, com um caso irremediável na sua casa. Crentes podem passar por isso. Não pense que você está em pecado porque você está passando por isso. Hoje nós temos um evangelho falso, triunfalista, que diz que se você é cristão verdadeiro, você não pode ficar doente. Se você é um crente que está vivendo uma vida santa, você jamais vai passar por um aperto financeiro. Isso é uma mentira de Satanás. Jesus não disse isso. Jesus não disse assim, ó, porque vocês são cristãos, no mundo jamais tereis aflições. Jesus falou isso, sim ou não? Não. Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições. Nós passamos por problemas, meus queridos. Passamos por problemas. Eu, enquanto pastor, já faz 2 semanas que eu estou vindo de carona para a igreja. Nós passamos por problemas. Você, enquanto cristão fervoroso, de repente, há tantos meses, há tantos anos, está passando por uma situação na tua família. Nós passamos por problemas, por aflições. Mas Jesus diz assim, a segunda parte do versículo: mas não desanimem por causa das aflições,
tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão. A tua aflição não é para sempre, a doença na tua família não é para sempre, o problema financeiro não é para sempre, o problema na tua casa não é para sempre. Chegará o momento em que Jesus deixará a sinagoga, deixará a igreja e entrará na tua casa. E quando Jesus entrou na casa daquele homem, aquele milagre aconteceu e a doença foi extirpada. Mas há muito tempo Pedro estava com Jesus poderoso na igreja e uma sogra doente em casa. Por quê? Porque isso pode acontecer. Todavia, nós precisamos entender que nós não devemos deixar Jesus na igreja, mas devemos levá-lo também para a nossa casa. Segunda lição que eu ensino para você, a primeira: você é cristão e você pode passar por problemas também. Não pense que você está, meu Deus, Deus me odeia, Deus está com ira sobre mim. Não, não é por isso. Você pode passar por problema. Pedro estava passando, Pedro andava com Jesus, Pedro era discípulo de Jesus, Pedro estava com Jesus curando na igreja, mas a sogra dele estava doente. Só que Pedro, ele toma uma atitude que a gente tem que tomar hoje. Não podemos deixar Jesus na igreja, temos que levá-lo também para dentro da nossa casa. Versículo 38, Jesus vai para a casa de Simão. Jesus poderia ter ido para a casa dele, porque ele habitava em Cafarnaum, mas ele vai para a casa de Simão. Pedro chegou e Pedro falou assim, Jesus, o culto está maravilhoso, o Senhor curou muitas pessoas aí, expulsou um demônio aí, pregou o evangelho, esse culto, como foi poderoso esse culto nessa noite, mas tem gente que vem no culto e volta para casa e deixa o Deus poderoso aqui, quando na verdade nós devemos fazer que nem Pedro. Jesus, o culto está maravilhoso, mas hoje eu quero que o Senhor vá comigo para minha casa nessa semana, porque eu tenho gente que está precisando lá. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando Jesus chega, algo muito interessante acontece, que eu quero tirar aqui uma terceira lição para nós nessa noite. Nessa passagem, nós temos 3 relatos desse episódio, um em Mateus, um em Marcos e um em Lucas. Os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Repita comigo, João. São 4 evangelhos que narram a história de Jesus. Os primeiros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque falam quase que as mesmas histórias. Nesses 3, nós temos esse relato, esse mesmo relato. Os 3 falam desse episódio complementamente, né? Isto é, eles falam com informações complementares. Eu quero que os irmãos leiam comigo o evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, no versículo de número 31, porque Marcos, ele dá um detalhe aqui, logo nós vamos voltar para Lucas, mas Marcos capítulo 1, narrando o mesmo episódio, falando da mesma história, Marcos, um dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos, o evangelista Marcos, o menor dos evangelhos, tem apenas 16 capítulos, você consegue ler em meia hora todo esse evangelho. No versículo de número 29, ele dá um detalhezinho que eu quero ressaltar para os irmãos. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João, olha um detalhe a mais que ele coloca, Tiago e João, alguns detalhes, né, algumas informações a mais que ele coloca para nós, para a casa de Simão e de André. Olha só, 2 irmãos, Simão e André. Então aqui a gente tem mais alguns detalhes. Pedro morava com o irmão André, com a sua esposa e com a sua sogra. Então era uma família bem unida, né? O irmão e a sogra e a esposa. De repente tinham os filhos, não sabemos. A sogra de Pedro estava de cama com febre. E logo deram a notícia a Jesus. Vamos repetir isso? E logo deram a notícia a Jesus. Mais uma vez. E logo
deram a notícia a Jesus. Você percebe aqui, meus queridos, que quando Jesus chega na casa de Pedro, imediatamente, as pessoas daquela casa chegam para Jesus dizendo: ó, seguinte, a dona fulana está acamada, está com febre. Logo deram a notícia para Jesus. Aqui nós aprendemos algo importantíssimo. Nós devemos levar nossos problemas a Jesus imediatamente. Logo que Jesus chega, nem deixam Jesus sentar direito, o pessoal já chega e já lança para Jesus: ó, a mulher ali está doente, vamos lá fazer uma oração por ela. O nosso problema é que muitas vezes nós não recebemos o milagre da parte de Deus, porque nós, quando um problema se instala na nossa vida, quando um problema se instala na nossa família, nós buscamos qualquer outro meio para resolvê-lo, e o último recurso que nós usamos é a oração, quando na verdade, todas as soluções que você precisa para a tua vida, começam com os teus joelhos no chão. Só que o problema vem, a gente vai primeiro para o médico, a gente vai primeiro para o advogado, a gente vai primeiro para os homens, quando a gente tem que ir primeiro para Deus. Quem está entendendo, diga amém. O problema se instalou, irmão, fecha o teu quarto, dobra os teus joelhos e busca o teu Deus em primeiro lugar. Diga assim, diga até mesmo para Deus: Deus, coloca um médico da tua parte na minha vida, coloca um advogado abençoado na minha vida. Deus, estou com um problema nessa situação, coloca um mecânico, coloca um psicólogo, coloca um terapeuta, coloca uma pessoa, um amigo, coloca uma igreja, coloca um pastor, coloca alguém abençoado na minha vida. Mas o primeiro recurso que você tem que utilizar, quando o problema vem sobre você, é buscar a Deus, minha irmã. Deus me manda dizer para algumas pessoas aqui: Deus tem sido o teu último recurso. É por isso que você não tem recebido o milagre. Logo que Jesus chega, as pessoas já levam o problema para Deus. A primeira atitude delas é levar para a oração. A primeira atitude delas é levar para o joelho no chão. A primeira atitude delas em relação ao filho, ao casamento, à sua vida emocional, ao seu relacionamento que foi rompido, é buscar ao seu Deus, clamando por um milagre, por uma vitória, por uma solução no seu problema. Leva para a oração o teu problema, minha querida, meu querido que está me ouvindo, porque a oração tem poder. Quem está entendendo, diga amém. A oração tem poder. Todas as nossas soluções iniciam com a oração. Na história bíblica nós temos homens e mulheres que dão exemplo disso. Jacó em Gênesis 32, Ezequias em 2 Reis 19, assim que um problema se instala, ele leva direto para Deus. A Marta e Maria, assim que o irmão Lázaro fica doente, elas vão direto para Jesus. Logo que aquela pessoa fica doente, ela vai direto: Senhor, eu preciso do teu poder, eu preciso que o Senhor cure a minha família, o meu casamento, a minha situação. Eu preciso que o Senhor abra as portas do emprego, porque eu estou em necessidade. Você precisa fazer isso, meu querido que está me ouvindo nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa orar, você precisa colocar isso diante de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,17, 5,7, eu não lembro agora: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre Deus as tuas ansiedades. Qual que é o foco da tua ansiedade? Nós temos muitos focos de ansiedade na nossa vida. De repente o teu foco de ansiedade são os teus boletos que você tem que quitar. De repente o teu foco de ansiedade são os teus relacionamentos, são os teus filhos, é o teu trabalho. Teu trabalho é o foco de ansiedade, é um fator ansiogênico na tua vida. Fator ansiogênico é aquilo que te causa ansiedade. Então é um fator, é o teu trabalho. Esse fator ansiogênico, 1 Pedro diz: lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está entendendo? Diga amém. Lança sobre Jesus, porque ele tem poder
para entrar na tua causa, meu querido, e se você orar e pedir com fé, para realizar um milagre na tua vida. Amém? Buscaram a Jesus, logo e imediatamente foram até Jesus. No versículo de número, agora vamos voltar para Lucas, aliás, Marcos capítulo 1, deixa eu procurar uma referência aqui, acho que é Marcos 1, seguindo aí no versículo 29, olha o que diz a palavra de Deus. Exatamente, Marcos capítulo 1, verso 30, diz que ela estava com febre, essa mulher, ardendo em febre, estava de cama. A palavra aqui, grega, para essa expressão, estava de cama, estava acamada, significa que ela estava prostrada. Era uma mulher que estava com uma doença que nós não sabemos que doença é, provavelmente ela é malária, provavelmente. Nós tínhamos 3 tipos de febre naquela época, febre de Malta, febre tifoide e febre malária. Provavelmente era malária porque na região pantanosa do Jordão tinha muito mosquito da malária, então provavelmente Cafarnaum tinha essa epidemia de malária. Provavelmente essa mulher estava à beira da morte, ardendo extremamente em febre. Agora perceba o que ela está sofrendo, repita comigo, febre. Temos irmãos aqui formados, né? A nossa igreja aqui tem muitas profissões, tem alguns irmãos formados aqui em enfermagem, né? Tem a nossa irmã Ana aqui, acho que o Tiago também, né? Outros irmãos aqui da área da saúde, ou até mesmo você que é mais antigo, você sabe que a febre, ela é uma doença, sim ou não? Na verdade não, a febre ela não é uma doença, preste atenção, a mulher estava com febre, só que nós sabemos, pelo nosso conhecimento, os irmãos mais antigos, na vida, experientes, que a febre, ela não é uma doença em si. O que é a febre? A febre é uma resposta imunológica de um mal que está afetando o organismo. Então a febre, ela é boa, porque a febre é o teu corpo dizendo para você que alguma coisa não está bem, sim ou não? É isso que é a febre. A febre ela não é uma doença. A febre é porque você já está doente, você está com algum vírus, você está padecendo de alguma coisa não está ajustada no teu organismo, e o teu corpo, no seu sistema imunológico, vai responder subindo a temperatura, para avisar para você, alguma coisa não está certa aqui dentro. Isso que é a febre. Então essa moça, essa mulher, essa senhora, ela estava acamada, prostrada, porque ela sofria de alguma doença que nós não sabemos qual é, mas que estava trazendo como consequência a febre. Sabe o que isso representa para nós ainda hoje, meus queridos que estão me ouvindo? Nós, ainda hoje, sofremos de muitas febres emocionais. O vício, ele é uma febre humana, que tem uma única causa, que é uma doença no interior da pessoa. O pecado, seja ele qual for, são febres, né? A infidelidade, as práticas ruins, a agressividade, o temperamento ruim, o mau gênio, isso tudo é febre. O problema que você tem nas tuas relações é febre. O problema que você está tendo na tua família é uma febre, não é a doença em si, mas é um sinal de uma doença interior que habita todos os seres humanos, que se chama pecado. Isso tudo que nós vemos aí, meus queridos, é febre. Esses assassinatos na sociedade, esses homicídios, estupros, essas agressividades, essas sofrências, os desastres naturais, isso é resultado de um pecado que habita todos os seres humanos, que se chama pecado original, a desobediência que Adão cometeu, e isso vem causar febre em nós. Então a briga, a luta na tua família, ela é resultado dessa desobediência original. O teu desemprego, a tua doença, a tua dor nas costas, a tua osteoporose, o teu vírus,
esse vírus que atingiu o planeta Terra, a pandemia, a dengue, essas pragas, essas pestes, isso tudo é resultado da desobediência de Adão, lá em Gênesis capítulo 3. Não foi do propósito de Deus que a criança nascesse com autismo. Não foi do propósito de Deus que uma criança nascesse epiléptica. Não foi do propósito de Deus que o câncer fosse uma realidade em nossos dias. Não foi do propósito de Deus que o mosquito, que a dengue, que essas doenças, essas pragas existissem no nosso mundo. Não foi do propósito de Deus que o marido agredisse a esposa. Não foi do propósito de Deus que a sociedade estivesse esse caos que nós encontramos por aí. Nada disso foi do propósito de Deus. Que você tivesse doenças no teu corpo, que a tua família estivesse à beira do colapso. Nada disso é propósito de Deus. Isso tudo foi resultado da desobediência de Adão. O pecado original. Cremos que, uma confissão diz, pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu por todo o gênero humano. Todos nós nascemos pecadores. Este pecado é uma depravação de toda a natureza humana e um mal hereditário, com que até as crianças no ventre de suas mães estão contaminadas. É a raiz que produz no homem todo tipo de pecado. Por isso é tão repugnante e abominável diante de Deus, e suficiente para condenar o gênero humano. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ninguém pega uma criança, coloca numa cadeira e diz assim, ó, filhinho, é assim que você mente para o papai e para a mãe. Ninguém ensina isso. Você já percebeu? Você não ensinou teu filho a mentir. Você não ensinou teu filho a te desobedecer. Ninguém um dia senta, coloca a criança ali e diz assim, ó, filho, é assim que você desobedece o papai e a mamãe. Ninguém fala isso. Ninguém ensina uma criança a responder. Você percebe que naturalmente a criança já faz isso, sim ou não? Por quê? Porque isso está na natureza dela, o pecado. O pecado está incrustado na natureza de todos nós. Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma criança com meses de idade, ela já sabe fazer birra. Por quê? Porque é um sinal de birra. O que é? É um sinal de desobediência. Uma criança com meses de idade, ela já tem balda. Quem conhece a balda? Diga amém. Por quê? Porque ela já tem essa natureza inclinada ao pecado. Quem está entendendo, diga amém. É por isso, meus queridos, que nós sofremos dessas febres. De repente você chegou nesse lugar sofrendo de alguma febre. Que febre você está sofrendo? Que tipo de febre você está enfrentando na tua família? Que tipo de febre você está enfrentando no teu casamento? É por causa desse pecado que gera tantos males para nós, que nós pregamos o Evangelho, porque Jesus, Ele veio buscar e salvar o pecador. Ele veio buscar, é por isso que nós pregamos, é por isso que essas crianças estão agora lá aprendendo o Evangelho, porque Jesus ele veio com a mensagem de salvação, para salvar essas pessoas, todos nós, do pecado que gera morte no nosso interior, e nos fazer santos como Ele é. Quem está entendendo, diga amém. Jesus ele veio para isso, tanto é que ele chega naquela mulher que estava sofrendo de febre, estava prostrada, como a palavra grega diz aqui, acamada, prostrada. Nós temos pessoas, de repente você tem pessoa na tua casa que está prostrada no pecado. De repente você tem amigos no teu trabalho, você tem amigos de família que estão prostrados nos vícios. De repente você mesmo é uma pessoa que está prostrada na angústia, na tristeza, está prostrado emocionalmente, está prostrado nas tuas relações, mas eu quero te dizer, Jesus, assim como Ele fez com essa mulher, Ele quer fazer com você e com essas pessoas. Ele chegou para aquela mulher, e a Bíblia diz que Ele estendeu a mão. Olha o que Jesus faz. Jesus estende a mão, pega ela pela mão e faz com que ela se levante.
se o erro de Adão produziu em você a queda, se você está prostrado em alguma área da tua vida, eu quero te dizer, Jesus e o acerto de Jesus na cruz, veio para fazer você se levantar. Por mais prostrado que você tenha chegado, por mais prostrado que você esteja caminhando, por mais prostrado que você esteja na tua vida emocional, relacional, sentimental, financeira, Jesus na cruz estende as mãos para você, para te levantar do pecado, para te levantar da angústia, para te levantar da depressão, para te levantar, meu querido, do desânimo. Jesus estende a mão para você nessa noite. Basta você estender a mão para Ele também, porque Jesus, Ele vem para isso. Sempre que você estiver prostrado, e os Pedros não estiverem orando por você, porque você percebeu que aqui, Pedro não pediu nada. Alguns comediantes dizem que Pedro não pediu porque era sogra, né? Você percebeu que Pedro não foi pedir para Jesus curar a sogra dele? Foi outras pessoas que pediram, você percebeu no texto? Logo deram a notícia, os outros evangelhos correlatos também dizem, Pedro, ele ficou quietinho. Sabe por quê? Porque às vezes você vai estar passando por problemas, você vai estar prostrado, e os teus melhores amigos não estarão orando por você, e nem mesmo a tua família estará estendendo a mão para você. Essa sogra, essa mulher, ela percebe que nem Pedro estava clamando a Jesus pela vida dela, mas eu quero te dizer, mesmo que você esteja prostrado, e ninguém ao teu redor, nem mesmo familiares, estejam estendendo e buscando a Jesus por você, Jesus sempre estará pronto para estender a mão para você e te reerguer. De repente você vai estar prostrado no pecado, de repente em algum momento você vai cair, porque cair é humano, nós falhamos. Quando você estiver caído, prostrado, lembre do que eu estou te falando, lembre da minha voz, lembre do que eu estou dizendo a você nessa noite. Jesus sempre estará com a mão estendida para te reerguer. A decisão é sua, se você vai querer segurar a mão dele também ou não, aí é com você, mas a mão dele sempre vai estar estendida para você. Quem está entendendo, diga amém. Acontece que tem pessoas, uma vez foi, né, o Brian lembra, o Brian estava comigo, uma vez a gente foi orar por uma mulher, foi engraçado, né? Um familiar chegou para nós e disse assim, pastor, a minha mãe, acho que era mãe, minha tia, né, não lembro agora, minha mãe está perturbada, parece que ela está com um espírito imundo, um espírito demoníaco, ela está acamada, ela não consegue, ela está tendo ataques, ela está quase que epilética na cama, ela tem ataques de nervos, ela não consegue mais levantar, ela não consegue mexer os braços, ela não consegue mais caminhar, venham orar por nós, por favor. Aí nós fomos lá, fui eu, meu pai, pastor Rogério, foi o profeta ali, o profeta Brian, a gente foi orar por ela, né, chegamos na casa, né, o camarada nos trouxe com toda boa vontade, chegamos no lado da mulher, dissemos para ela, não, Jesus te estende a mão nessa noite, queremos simplesmente orar pela senhora, e ela disse, não quero oração. A gente, que estranho, né, não vai querer oração, irmã, a gente veio de tão longe para orar pela senhora, não quero, pode, e ela negou a oração, irmão, você já viu isso daí? Negou, não quero oração, não quero que ore. Aí a gente ficou com uma cara de tacho, né? Tá bom, então, pegamos nossas coisas e saímos. E a mulher negou a oração, porque tem pessoas que quando Jesus está estendendo a mão, elas não querem segurar. A decisão está em você, Deus quer estender a mão para você nessa noite. Você está prostrado por causa do quê? Jesus quer estender as mãos para você e quer te reerguer. Quem está entendendo, diga amém. E quando Jesus reergue aquela mulher, Ele pega ela pela mão, ela é curada no mesmo instante. Olha aqui, ó, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Repita comigo, e ela passou a servi-los. É uma ordem natural das coisas. Toda pessoa que é salva por Jesus, ela tem uma vontade de servir. Aquela mulher, ela é curada, e no mesmo instante que ela levanta da cama, ela já vai lá preparar um cafezinho, ela já vai lá preparar alguma coisa para servir Jesus. Quando Deus salvar o teu familiar, quem recebe, diga amém. Quando Deus levantar o teu familiar daquela prostração em que ele está, eu quero te dizer, ele vai ser levantado e vai começar a servir o reino de Deus.
Eu quero te dizer, você que um dia na tua vida estava prostrado, e Jesus estendeu a mão para você e levantou você. Ele quer que você comece a servir outras pessoas também. Quando Jesus entrar na tua família e curar esta pessoa que você vai clamar agora comigo, essa pessoa vai começar a servir. Porque essa é uma ordem natural. Todo aquele que é curado por Jesus, ele tem o desejo de servir. Aleluia. Amém. Eu não sei com que febre, todo mundo está com uma febre, né? Eu não sei com que tipo de febre você vem nessa noite. De repente é o luto, são as suas guerras, são as suas lutas que você carrega de toda semana você traz para cá. Mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Não deixe Jesus aqui com o pastor Billy. Não deixe Jesus aqui no altar. Não deixe Jesus aí na tua cadeira, não. Com a tua fé, leve Jesus para a tua casa. E diga para Jesus: Jesus, esse meu familiar está acamado aqui. E eu quero te dizer, Jesus tem o poder de estender a mão e levantar todo aquele que está prostrado, todo aquele que está acamado. Porque Jesus, ele repreende a doença. E não há doença que permaneça diante da voz de Jesus. Não há vento que permaneça, não há tempestade que permaneça diante da autoridade de Jesus. Não há demônio que permaneça atormentando a tua família diante da presença de Jesus. Anjos obedecem à voz de Jesus, demônios obedecem à autoridade de Jesus, porque o meu Jesus é poderoso para perdoar, para sarar, para curar, para libertar. O teu Jesus é poderoso. Jesus chega, Jesus estende a mão, Jesus levanta, e aquela mulher, ela não tem que fazer mais 15 meses de fisioterapia, ela não tem que frequentar mais 15 médicos, não, imediatamente ela levanta da doença, e começa a servir, e começa a caminhar, e vive uma vida de felicidade e plenitude. Depois que você se encontra com a mão de Jesus, aceita esta mão, Jesus dá para você uma vida plena. Jesus cura você de todas as febres. Você que está acamado, você não consegue mais caminhar na tua vida, a mão de Jesus, eu quero te dizer, ela está sempre estendida para você. Escute que o pastor quer te ensinar isso nessa noite. Quando você chorar, quando você estiver angustiado, quando você estiver desanimado, mesmo que os homens não estejam com você, a mão de Jesus sempre estará estendida para você, para te reerguer, para te perdoar de qualquer pecado, e para te livrar, para te libertar. Em Jesus você sempre achará a saída. Mas venha como você está. Venha como você está. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração nessa noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero que você coloque a tua febre diante de Jesus. Aquilo que você está sofrendo. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração nesse momento.